Olá, você sabe o que mudou nas soluções de tesouraria da SAP com S/4HANA? Meu nome é Jean Paulo Perim, sou Managing Partner da Convista Brasil e responsável pelas soluções de finanças e tesouraria. Nessa apresentação vamos falar sobre dois tópicos. Primeiro, um overview sobre essas mudanças, principais novidades do TRM no S/4HANA, e depois, na segunda parte da apresentação, vamos entrar em maior detalhe sobre gestão de exposição e Head Account no TRM. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar a falar das principais mudanças no TRM no S/4HANA, né? E a ideia aqui é falar rapidamente do Big Picture, ou seja, das mudanças mais estruturais da solução, e depois a gente falar um pouquinho de uma feature que eu acho muito interessante, que é a parte de gestão de exposições e de Head Account, tá? Então, a primeira mensagem que eu gostaria de dar é que a migração do TRM do ECC para o S/4HANA foi evolutiva e não disruptiva. Por que eu falo isso? Porque não houveram modificações de tabelas, como houveram, por exemplo, no FIGL, no FIAA, modificações de tabela, estruturas que não existem mais e assim por diante, né? Mas, mesmo assim, houveram algumas mudanças, né? Algumas evoluções também. Uma delas é a própria User Experience, né? A gente está falando do Fiori, então boa parte das transações de usuário do TRM já estão no Fiori, então você pode usar o Fiori como front-end para operar o TRM. Outro ponto que é muito relevante aqui para o Brasil, a gente tem, existe agora a possibilidade de trabalhar com condições paralelas, que na verdade quando você tem alguns empréstimos aqui no Brasil e swaps, que eles têm dois indexadores, ou indexadores com base diferentes. Antigamente a gente fazia fórmula para resolver isso no TRM, mas agora é possível resolver diretamente na configuração da operação. Outro ponto bem relevante é o Migration Cockpit. O que é isso? Isso é uma ferramenta global da SAP que serve para migrar contas contábeis, centros de custo e assim por diante. E a partir da versão 2020 ela tem conteúdo do TRM, ou seja, é possível migrar, por exemplo, sua base de empréstimos, sua base de operações de derivativos, partindo de uma base de dados de Excel diretamente para o TRM. Tá? Acelera muito o projeto de implementação do TRM. Existem vários relatórios, SAC Analytics dentro da solução, né? Um deles que eu acho bem interessante, que eu achei que melhorou muito, é esse de disponibilidade de caixa, onde você pode combinar informações do FI com informações do TRM para saber quanto que realmente você tem de caixa. Ou seja, saldos de contas correntes que estão lá no FI, mais investimentos em linhas de crédito que estão no TRM. E mostrar isso, seja para uma empresa ou seja para o grupo de empresas. Então isso ficou bem interessante. Alguns novos produtos financeiros, todas as versões do SAP eles geram novos produtos financeiros, agora muito focado, esses foram focados em Trade Finance, Letter of Credit, né, letras de crédito e Bank Guarantees, né, garantias bancárias, né, de comércio exterior. Já complementa o que já era possível fazer de ACC, pré-pagamento no SAP. E também a possibilidade de você trabalhar com Central Finance ou com o TRM na cloud, ainda que o ECC esteja on-premise. Isso também é possível. Então essas são as grandes modificações. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre gestão de exposições. Eu trabalho com SAP desde 99, né, com TRM desde 2001. E sempre em projeto o pessoal pede, olha, a gente precisa de um relatório onde eu consiga ver de maneira simplificada, de maneira consolidada, as exposições em moeda estrangeira dos vários negócios que eu tenho aqui, das várias áreas da empresa, né? E isso a gente sempre fazia isso dentro do projeto, ou desenvolvendo em ABAP, ou fazendo em BI, né? Fazendo alguma query, consolidando os dados em BI. Com o TRM no S/4HANA, existem relatórios já prontos e funções configuráveis prontas para fazer esse Head Cockpit dentro do SAP de maneira standard, né? Então ele permite capturar as exposições de diferentes fontes, tanto do FI, quanto de soluções de logística, quanto de planilha Excel. Está disponível em Fiori, pode trabalhar com under ou overhead, criar solicitações de head. Funciona com o conceito de snapshot, que é uma foto da posição que você tira, então você toma as decisões de head de acordo com uma foto que você tirou em determinada data e horário, né? Pode trabalhar com Head Account ou não. Tem empresa que tem Head Account, o SAP trabalha com Head Account. Tem empresa que faz Head natural e aí não é necessário o Head Accounting, também é possível na solução. E aqui rapidamente
O cenário típico, cada empresa é uma, mas basicamente o que a gente vê sempre nas empresas é isso. Você tem as exposições que estão on balance, seja no ativo ou no passivo, e tem as exposições que estão off balance, e que compõem coisas que ainda não viraram, contas a pagar e receber, não viraram posições de balanço, como contratos de exportação, contrato de importação, e também nesse sentido de exposição, os próprios derivativos também são off balance. Fazendo a somatória disso, você tem a exposição cambial líquida da empresa. Agora a gente vai mostrar como que isso é feito dentro do SAP. Bom, pessoal, agora eu estou no SAP aqui, na solução de TRM priorizada, tá? Como vocês podem ver, existem tabs específicos para cada área, para o pessoal para os reportings principais, para a criação de transações, para contabilização das transações, para a rede e assim por diante, né? Normalmente no projeto, cada usuário ganha um ou mais tabs dessa, né, para acessar as suas principais transações. E aí, voltando ao nosso assunto, que era o risco cambial, né, eu vou dar uma olhada aqui no meu relatório, que é mais ou menos uma foto daquele cenário que a gente criou no PowerPoint. Então, vou colocar rapidamente aqui a moeda, o US dólar, categoria da taxa de câmbio, a empresa, minha empresa, né? E a data. Essa data aqui é a data com que eu gerei. Lembra que eu falei que a solução trabalha com snapshot, ou seja, foto da posição? Então, eu gerei uma foto dessa posição no dia 2/8/2021 e a gente trabalhando em cima dela, né? Pode gerar várias fotos durante um dia, ou ter uma por dia, ela pode ser automática também, mas enfim. Entrando aqui, eu vejo. O que eu vejo aqui, né? Tem uma coluna em dólar, em euro e outra em dólar das minhas exposições. Eu tenho aqui, além das minhas exposições, tenho embaixo aqui o hedge, né? Então, por exemplo, na posição em euro, eu tenho aqui um contas a receber de 354 mil euros, que eu consigo dar uma olhada nele aqui. Então, eu consigo navegar até esse contas a receber, né? Até a conta que eu tenho, até o lançamento contábil, se eu quiser desse contas a receber, né? Então ele consegue ver aqui. Voltando. E da mesma maneira eu consigo ver a operação de hedge que redeou essa operação. Então essa operação aqui de 350 mil, se eu navegar aqui, eu vou até o TRM e vou mostrar essa transação. Então ele consegue fazer esse link entre a transação. E também eu consigo mostrar outras posições que eu tenho dentro do meu contrato. Por exemplo, quero saber o que é esse Fixed Term Deposit aqui. Então, se eu entrar aqui, ele vai me mostrar que são duas aplicações que eu tenho no exterior, dois Fixed Term Deposit no exterior. Essa é a ideia principal, ou seja, você consegue ver toda a sua exposição, determinar se você está over ou under hedge de cada uma das moedas e também verificar da onde que está vindo a proteção ou não. E tudo isso é bem configurável, essa estrutura que você define e define as origens dessa estrutura. Tá bom? Pessoal, agora entraremos ao vivo para esclarecer algumas dúvidas e mostrar mais detalhes da solução. Pessoal, muito boa tarde. Estamos agora ao vivo aí. E, bom, eu fiz uma rápida explanação dentro do limite de 10 minutos sobre essas novas funcionalidades do TRM e também essa funcionalidade que eu acho muito interessante, que é a parte de gestão de exposição e hedge accounting. Então, pessoal, aí voltando aqui à apresentação, o primeiro ponto é a questão de aquilo que eu falei, né, o que o Hedge Exposure Management e o Hedge Cockpit são capazes de fazer, que é basicamente checar sua exposição cambial e direcionar para onde que você vai fazer o seu hedge, suas operações NDF e assim por diante. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho primeiro sobre a parametrização, tá? Não vou entrar muito em detalhe em parametrização aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas aqui está o relatório, né? Aquele relatório que eu mostrei, né? Eu mostrei ao vivo para vocês, mas esse daqui é um relatório, um print screen da tela, e como que você chega nessa parametrização, ou seja, qual que é o processo disso? Então, dentro do SAP, você vai mapear da onde, de todo o SAP, de todo o seu S4HANA,
da onde vêm suas fontes de exposição, né? Seja ela do contábil, de conta corrente em dólar, seja do quanto você receber em moeda estrangeira, seja de investimentos em coligadas e assim por diante, tudo isso pode ser mapeado. E dentro do próprio, passando aqui, dentro do próprio TRM, e agora essa configuração não é mais uma configuração de customize, é uma configuração de usuário, onde para cada linha eu defino se essa parametrização vem do contábil, ou seja, vem do GL, ou vem dos open items, vem de contas a pagar e receber em aberto, ou se vem do TRM, ou ainda se ela vem de alguma exposição de fora. Você também pode carregar, imagina o seguinte, você tem contratos de moeda estrangeira em dólar, você importou, tem um fluxo de caixa em dólar a pagar, ou ao contrário, você exportou, você tem um fluxo de caixa em dólar a receber, e você quer retratar dentro dessa posição, também é possível aqui, você importa as informações do SD e do MM, e elas podem ser ou de outro sistema, mesmo que seja de um outro contrato, você pode configurar aqui. Então, essa configuração fica na mão do usuário, o que é muito melhor do que depender do TI para fazer isso, né? O usuário acaba conhecendo melhor essas informações do que o TI. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é legal de falar. E o segundo ponto é que você pode, dentro dessa ferramenta, utilizar o Head Account. Eu não vou dar muito detalhe do que se trata o Head Account, mas basicamente o Head Account, o nome já fala, é contabilidade de Head, e ela serve para quando você tem muitas, por exemplo, né, tem muitas exportações ou importações, em geral você contrata Head. Esses Heads, pela regra contábil atual, eles são registrados no balanço, são marcados a mercado que a gente chama. Só que muitas vezes a exportação que você, por exemplo, você rediou um contrato de exportação, esse contrato de exportação não está no seu balanço. E o que acontece? Se o dólar, como aconteceu agora em 2020, tem uma variação muito grande, dá um impacto enorme, na casa de milhões do balanço. E aí sempre você vê o contador ou o gerente de relações ao mercado da empresa justificando que é um efeito meramente contábil e não um efeito caixa, né? Ele fala isso no valor econômico, nos seus disclosures. Porém, na verdade, desde o FRS 9, quando a gente começou a ser implementado esse FRS 9, ele determinou como são feitas essas regras de valorização, é possível fazer uma operação que a gente chama de Head Account, que é ligar a operação de derivativo à fonte da exposição. E o SAP faz isso melhor do que qualquer outra ferramenta. Por quê? Primeiro porque as informações estão dentro do SAP. Então, as fontes de exposições, sejam contratos, tendem a estar, não necessariamente podem estar dentro do SAP, mas podem estar. Pode estar vindo de orçamento, pode estar vindo de uma operação de dívida que você fez, pode estar vindo de contratos de venda de exportação e de importação. Isso tende a estar no SAP ou pode estar no SAP. E segundo, porque ele também é o seu motor contábil, é a sua ferramenta contábil. Então, você pode designar essas regras contábeis de FRS 9, de Head Account, e o SAP se encarregar de fazer os fechamentos. Logo, fica muito mais fácil para o seu contador ou para o seu diretor financeiro justificar, contabilizar corretamente e justificar para o mercado, ou evitar, né? Muitas vezes você pode evitar esse efeito da variação cambial nos balanços, tá? Então, para isso que serve o Head Account, mitigar efeito de variação cambial no balanço. SAP faz isso muito bem, principalmente para as exposições da área de câmbio. A gente tem várias, aqui no Brasil ainda não é muito comum, mas a Convista tem vários projetos lá fora, que isso foi implementado na Europa, na Inglaterra, enfim. E assim, a última mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo é isso. Se vocês têm processos de FRS 9, processos de práticas contábeis que usualmente vêm de fora, normalmente o SAP atende. Antes de vocês já investiram algum dinheiro, ou vão investir dinheiro no SAP, então antes de vocês se procurarem soluções de terceiros ou soluções fora do SAP, olhem para o seu SAP e vejam se essas demandas, como, por exemplo, a demanda de Head Account, podem ser atendidas pelo SAP ou não. Essa é a mensagem que eu gosto de falar para os clientes. Olha, se você já investiu, gastou dinheiro com o SAP, maximize o uso do SAP. Veja se dentro dele ele não tem as funcionalidades que você necessita, principalmente para regras de contabilização, regras de FRS 9, o SGAP e assim por diante. Tiago, uma pergunta aqui minha, João Paulo de novo. Falando aí no contexto de FRS, que você bem colocou, a gente pode pontuar aqui que o TRM é um must-have aí para empresas que querem se adaptar aos diferentes FRS?
Ele facilita muito? Dá para fazer sem ele? Como é que você vê? Para o IFRS 9, que é o IFRS de valorização de instrumentos financeiros, ele é um must-have, definitivamente, tá? Uhum. O IFRS 9, para variação de PDD, o novo contas a receber do S4HANA também tem soluções muito boas, tá? O próprio FIAR, que a gente chama, né, também tem muito boa. E para adaptar esses dois, então você precisa tanto do contas a receber e das novas funcionalidades disponibilizadas no S4HANA, quanto no TRM. Para IFRS 16, você tem o Real Estate. Ele também atende às funcionalidades de leasing account. E, assim, só para não esgotar, porque o assunto é muito grande dentro do SAP, para cenários de reconhecimento de receita, o tal do FRS 15, a SAP tem também a solução de chamar Revenue Accounting dentro do SAP, também dentro do S4HANA. Então, você vê que o assunto não se esgota, né? Toda vez que você tem uma nova necessidade, essas necessidades do FRS vão se transformando em CPCs, por exemplo, o FRS 9 lá fora é o CPC no Brasil. A SAP tem funcionalidades para atender. Então, é isso que eu falo, a gente tem que promover essas funcionalidades, divulgar no mercado e evitar que o cliente invista 2 vezes na mesma para cobrir uma determinada funcionalidade. Eu não sei se é o IFRS 17 ou 19, que eu acho que o FPSL, o Financial Product Subledger, ele também dá uma grande ajuda aí, né? Perfeito. O FPSL 17 é um FPSL para o setor segurador, que basicamente rege as novas regras de reconhecimento de receita e valorização de contratos de seguros, e o FPSL, que é uma solução da SAP também, atende perfeitamente a esses requerimentos, tá? Inclusive, a gente vai ter uma sessão falando de um projeto de uma seguradora na HDI, discutindo sobre isso. Show de bola, Jean. Parabéns novamente aí. Muito obrigado, hein? Tá bom. Obrigado, João. E agradeço a todos. E estamos disponíveis para qualquer dúvida aí.